Estamos aqui no Maracanã após essa goleada do Flamengo. O Flamengo que jogou muito, Raíza Simplício, um jogão. E você falava comigo, é assim que tem que jogar contra um time fraco. Não é querer desmerecer o Fortaleza, mas tomou 3 do Vasco, tá lá perto da zona do rebaixamento. Estão jogando muito mal. E foi um 5-1 com fraturas. Flamengo assume a liderança porque bateu o que eu falei que ia acontecer. Eu falei 2-1 Cruzeiro, hein? Era o meu placar. 2-1 Cruzeiro. Cravou. Cravei 2-1 Cruzeiro, anota aí. Tinha falado Flamengo 3-0, se não me engano, ou 2-0, mas foi melhor do que a encomenda. Flamengo líder momentaneamente, né? Mas pelo menos com o mesmo número de jogos, Flamengo é líder. Flamengo vai para a Copa do Mundo de Clubes assim, nessa liderança, podendo ser superado pelo Cruzeiro com um jogo a mais. Então, é um conforto, né, bacana para o Flamengo e para esse intervalo aí do meio do ano, que não é ainda o meio do campeonato, mas é esse intervalo da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo vai praticamente na liderança, podemos dizer assim, que é bem provável que o Cruzeiro vença o Vitória, né, Raíssa? Só para explicar para a galera, tá? Na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, as equipes que vão disputar a Copa do Mundo dos Clubes, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense, não jogam pelo Campeonato Brasileiro, mas tem rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, que hoje, né, tá atrás do Flamengo, pode passar o Flamengo vencendo com um jogo a mais. O Vitória na próxima rodada, né? Vai ficar com um jogo a mais por conta desses jogos da próxima rodada dos times que vão disputar a Copa do Mundo dos Clubes, que foram adiados esses jogos. Mas como o Papa falou, né, e a gente destaca aqui mais uma vez, o Flamengo encarou Fortaleza, um time que não vem bem no Campeonato Brasileiro, né? Não vem bem na temporada, muitos problemas Acabou internos. O Palmeiras aqui enquanto a gente grava. Mas, acabou o Palmeiras, então realmente perdeu lá pro Cruzeiro. E, como eu tava falando, o Fortaleza não vem bem, mas é assim que o Flamengo tem que encarar equipes que não estão bem. Passar por cima, como passou por cima do Fortaleza, um jogo muito importante, com situações importantes, né? O jovem Everton Araújo marcando gol, ele que muitas vezes foi criticado pela torcida. O Michael, que não vinha num bom momento. Esse gol talvez retome a confiança do Michael para voltar a ser um jogador muito importante para o Flamengo. O Luiz Araújo jogando fino, né? E o Varela aqui, na minha opinião, Luiz Araújo monstruoso. Na minha opinião, hoje o Varela ganhou ali a posição. A disputa com o Wesley é muito boa, mas para mim hoje o Varela é titular. E a gente falar de Copa do Mundo de Clubes não é nenhuma loucura agora, né, Raíza? Porque já são os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo tem a data FIFA agora e o Flamengo não joga, tanto é que o Cruzeiro vai jogar e o Flamengo não. O Flamengo agora, os próximos jogos dele são justamente contra a Esperance, Chelsea e depois o Los Angeles FC. O Felipe foi perguntado sobre isso, disse que vai aproveitar a data FIFA para começar a se preparar para esses jogos. E eu vejo o Varela hoje, mesmo com o Wesley tendo a oportunidade de ser convocado para a seleção brasileira, eu vejo o Varela hoje na frente do Wesley para jogar a Copa do Mundo de Clubes, Raíza. O Varela também é seleção, né? Seleção uruguaia, convocado sempre lá pelo El Louco Bielsa. Eu concordo contigo. Hoje eu vejo o Varela um pouco à frente. O Felipe Luiz, na entrevista coletiva, quando é questionado sobre o Varela, né, ele fala que o Varela é um lateral completo. É um lateral que defende e ataca. E eu concordo com o Felipe Luiz. Se em alguns momentos muita gente duvidava, achava que o Varela era um jogador muito defensivo, tenho visto um Varela participando no ataque e cruzando muito bem. Muito bem. Ele cruza bem o Varela, né? Então, assim, é importante destacar essa situação porque, de novo, acho que o Varela acabou ganhando essa posição neste momento, pensando nos próximos jogos do Wesley. É uma disputa interessante, né? Nada que o Wesley não possa recuperar em breve, mas, Papa, nesse momento, acho que o Varela começa a Copa do Mundo dos Clubes como titular. E a gente teve hoje a entrada do Matias Vinha, que retornou também, mas eu acredito que ele está ali na última posição na disputa pela lateral esquerda, né? Quiseram dar uma oportunidade de dar uma minutagem para ele, e eu acho que ele está nesse momento aí de retorno. É muito mais eu até falei com o Felipe, uma contratação, entre aspas, para a Copa do Mundo de Clubes. É óbvio, importante ter mais uma opção ali. A gente sabe que alguns desses jogadores são polivalentes e acabam jogando em outras posições. E ele falou que sim, que está feliz por ter essa possibilidade, de ter mais um retorno importante. Agora, a gente sabe que o Flamengo tem aí jogadores que vêm crescendo também, né?
Por exemplo, o Alexandro. Hoje eu não consigo ver o Alexandro fora desse time mais. Apesar do Ayrton Lucas também ser um jogador de nível de seleção, o Vinha, jogador da seleção uruguaia também, que deve voltar a ser convocado. Hoje eu não vejo, cara, como jogou o Alexandro também. Impressionante como o Alexandro está jogando bola. Eu acho que o setor defensivo do Flamengo está impressionante. O Rossi, quando precisa também, ele, cara, tá sempre ali para salvar o Flamengo. E a gente tem o Luiz Araújo, né, Raiz? Não tem como não falar desse jogo, dessa goleada hoje, sem falar do Luiz Araújo e sem falar do Michael, né? Grande entrada do Michael, golaço do Michael, né? E o Luiz Araújo também monstruoso. Não, sem dúvida, Papa. O Alexandro, eu ouso dizer que desde que ele chegou ao Flamengo, não tem um jogo ruim dele, tá? Um jogo ruim, desde que ele chegou no Flamengo. Nesse momento, ele é o titular absoluto da posição. E o Matias Vinha, que vem de uma lesão muito grave, vai levar um período ainda para se recuperar. Ele tá clinicamente apto a jogar, entrou hoje alguns minutinhos, mas tem toda a questão da confiança, tem toda a questão física, psicológica. Então, acho que vai demorar um tempinho aí para que o Vinha esteja, né, bem apto para jogar nesse nível de competitividade, mas é um reforço, é um jogador que pode ser importante ao longo da temporada. Quem sabe aí o Felipe Luiz não começa a testar o Ayrton Lucas mais como ala, como ponta. O Ayrton é um cara que ele tem gol, tá? Ele é um cara que ele sabe chegar na área e sabe finalizar. No último jogo que ele fez o gol, eu vi até uns comentários da galera falando: nossa, o Ayrton Lucas finaliza bem, ele tá finalizando melhor até que alguns pontas do Flamengo. Eu acho que ele é melhor ofensivamente do que defensivamente. Não, sem dúvida nenhuma. Ele é um cara que com corredor, ele vai muito bem e é um cara que pisa na área. O Ayrton Lucas sabe pisar na área, sabe finalizar. Quem sabe o Felipe Luiz não ganha uma opção de trabalhar um pouco mais o Ayrton Lucas na frente, né? Perfeito. E o Luiz, né, Raíza, eu acho que a gente tinha muita gente que falava que era jogador de segundo tempo e, pelo visto, tá mudando um pouquinho isso daí. A gente tá vendo o Luiz atuar bem quando entra também de começo, né? Eu sempre falei, né? O Luiz Araújo não é jogador de segundo tempo. Para quem lembra que o Luiz Araújo às vezes é a posição errada, chegou né? No ano passado, foi muito bem no ano passado. Teve um momento que ele era titular absoluto com o Tite antes dele lesionar, né? Então, assim, o jogador ele precisa ter sequência. Se ele não tiver sequência, fica difícil, porque às vezes ele joga um jogo, fica 3, 4 sem jogar, ou então entra 5 minutos, às vezes não entra na posição dele. Agora o Luiz Araújo está tendo uma sequência como ponta direita, mas ele estava sendo muito utilizado, por exemplo, na ponta esquerda, né? Utilizado como meia, ali até como um jogador na mesma posição do Arrascaeta. E aí, desde a lesão dos volantes, o que o Felipe Luiz fez? Ele puxou o Gerson para a volância, que hoje jogou muito, outra vez, tá? Para mim foi um dos melhores jogadores em campo como volante e colocou o Luiz Araújo na ponta direita. Deu essa sequência meio que forçado ali por conta das lesões. Mas aí o Felipe tá percebendo que tá dando certo, claro, que todo mundo pedia. Isso acontece, não tem jeito, e agora o Felipe Luiz teve já a volta do Eric Pulgar, né? Jogou alguns minutinhos hoje, e aí o Felipe Luiz vai ter que quebrar um pouquinho a cabeça para entender como é que ele vai armar esse time. Mas acho que nesse momento o Luiz Araújo não sai do time também. E o Felipe acaba que, aos poucos, vai fazendo o que todo mundo queria no Flamengo. Né? O Gerson jogando mais de volante, o Luiz Araújo na direita, tudo funcionando, né, Raíza? Sem dúvida nenhuma. Agora a gente torce pro Bruno Henrique voltar a atuar bem, a marcar gols. Se tivesse feito um gol igual o Michael fez hoje, talvez, era importante para dar uma confiança, poderia ter né? feito um gol hoje, né? Se ele fizesse um golzinho hoje, talvez fosse importante realmente para dar confiança. Mas eu acho que é questão de tempo aí pro Bruno Henrique voltar aos trilhos. Pede pra galera se inscrever, dar essa moral pra gente, antes da gente chamar a Zona Mista aqui. A gente precisa muito, galera, da moral de vocês, né? Estamos aqui no canal da Placar, tem o Placar aberto, pós-jogos, Mundial vindo aí, estaremos lá trazendo toda a cobertura do Flamengo no Mundial de Clubes. Então, ó, se inscreva aqui no canal da Placar, ative o sininho também, que é muito importante, tá? Ative o sininho também. Vambora! Com vocês, a Zona Mista de Flamengo 5. Fortaleza, mal das pernas, 0. Eu queria saber isso para você. Eu queria saber isso para você. O confronto contra o Tátira e agora a goleada do Fortaleza capacitam o Flamengo para fazer uma boa campanha no Mundial, ou se para vocês apenas a fase de grupos já é o suficiente? Obrigado. Entendi. Eu queria saber isso para você. O confronto contra o Tátira e contra o Fortaleza agora capacitam vocês para brigar pelo Mundial, ou se para você a fase de grupos é só um passeio pro Flamengo? Obrigado.
Capacitou sim, como eu falei, essa vitória de hoje dá uma tranquilidade para a gente poder descansar agora, voltar, treinar os dias que tem para poder viajar bem tranquilo para o Mundial. E vai ter gol no Mundial? Aí, se Deus quiser, só Deus sabe. Pode ir. Everton, fisicamente o Flamengo agora vai ter 15 dias, né, para poder se preparar para o Mundial de Clubes. Você acredita que fisicamente será importante esse período de recesso para o Flamengo? Sim, com certeza, né? Até para a gente poder dar uma descansada. Os jogadores que estão no DM ter um tempo a mais para recuperar e para a gente poder forçar mais para o Mundial. O Flamengo, com essa vitória, assumiu, ao menos momentaneamente, a liderança do Brasileirão. O Palmeiras está perdendo agora. Qual é a importância de ir para o Mundial de Clubes, nessa parada longa, sendo líder do Brasileiro, visando o restante da competição depois da viagem para o Mundial? Muito importante, a gente tinha uma missão hoje de sair com a vitória, de somar esses 3 pontos hoje e a gente conseguiu. E é esperar o resultado, a gente não controla, mas a nossa parte a gente fez e conseguimos sair com a vitória hoje. Algumas vezes essa finalização de fora da área, como tem sido o trabalho para você ser esse elemento surpresa, finalizar, chegar e fazer o gol? E também queria te fazer uma pergunta que eu acho que pode ser um tema especial para você, porque eu observei na sua comemoração que o Gerson ele foi até você para te entregar a bola e você poder comemorar homenageando a sua filha que está por vir. Então, a homenagem para sua filha e principalmente o Gerson, né, lembrando de ir lá te entregar a bola para fazer essa homenagem. Sobre o gol, fruto de trabalho, treino bastante dia a dia, esse chute fora da área e da entrada da área, né? E graças a Deus hoje consegui acertar. Estava tentando nos jogos, mas Deus sabe a hora certa de tudo e hoje saiu. E sobre o Gerson, sem palavras, ele está comigo dia a dia, ele sabe que eu sou um cara trabalhador e ele veio ali me entregar a bola para fazer a comemoração. Ele também conhece a minha mulher e tudo, a gente é bastante próximo e acho que ele ficou muito feliz ali, ele me entregou a bola para fazer a comemoração. Agradecer a ele também pela irmandade, pela parceria de sempre. O Flamengo agora pode realmente pensar só no Mundial, já que acabou os jogos e o próximo já é o Mundial. Vocês acham que ir para o Mundial sendo líder do Campeonato Brasileiro, classificados para Libertadores e ainda vindo de uma goleada, dá uma motivação a mais? E na Copa do Brasil classificado também. E a Copa do Brasil classificado também. Com certeza dá uma tranquilidade. Como eu falei ali na outra entrevista, a gente tinha uma meta, uma missão hoje para fazer, a gente conseguiu sair daqui com a missão cumprida, que eram os 3 pontos. E não esperava, né, uma vitória como essa, mas Deus sabe de todas as coisas e foi uma excelente vitória hoje. Felipe, Raíza Simplício aqui da Gol Brasil e da revista Placar. Felipe, agora vem o Mundial, né? Mas antes desse Mundial tem uma data FIFA, o Flamengo tem vários jogadores convocados, inclusive tem um deles que está lesionado, que é o Plata, e essa semana a gente viu a nota que o Flamengo soltou em relação a tudo que aconteceu com a seleção equatoriana. Eu queria entender de você o que houve ali em relação ao Gonzalo Plata, qual que é a situação dele hoje. Ontem, o Internacional também soltou uma nota e parece que está passando pela mesma coisa com a seleção equatoriana em relação ao Ener Valencia. Eles também pediram desconvocação, eles negaram, enfim, o Ener também está lesionado. Queria entender o que aconteceu aí e qual que é a preocupação do Flamengo, né, em relação a essa situação. Esse é um assunto que o médico poderá explicar melhor do que eu. Na verdade, o Plata tem uma lesão no joelho, até hoje estava na maca. O jogo é daqui a 5 dias e 4 dias, sei lá, e não existe nenhuma condição de ele poder entrar no campo. Essa é a realidade. Mesmo assim, a seleção está no direito de convocar, de levar ele para lá, e temos que aceitar, mas o que aconteceu é uma situação que o médico tem que explicar. Felipe, boa noite. Hoje a gente teve o retorno do Matias Vinha, né? E eu queria aproveitar para te perguntar como é que você vê o fato de você ter 3 grandes laterais esquerdos, né? Você tem 3. A gente não tem um. Você tem 3 laterais grandes e na direita também, o Wesley e o Varela. Queria te perguntar como é que é isso para você ter vários jogadores dessa qualidade numa mesma posição, se para você vê isso como uma grande vantagem, e ainda sobre a sua felicidade de ter essa contratação chegando do Vinha, né? O Vinha é um jogador também titular da seleção do Uruguai, um cara que tem muita experiência, campeão da Libertadores jogando na Europa, um cara
Também, do nível do Varela que eu estava falando antes, né? Um cara que teve uma lesão gravíssima, voltou, e é bom para o treinador ter três laterais esquerdos desse nível, 2 de seleção brasileira e um titular da seleção uruguaia. Aí nós podemos falar, e entra um ponto que você não acha que o elenco é muito curto? Me perguntaram na outra coletiva, né? Um deles fica fora do treino. Um deles tem que ficar fora do treino. Quando você tem muito mais jogadores e todos estão aptos para jogar, não podem treinar. Então isso é o que mais me parte o coração, porque a única forma que eu tenho de respeitar todos os jogadores é treinando e deixando eles preparados para o jogo. E se às vezes o treinador não consegue dar o treino, ou não consegue colocar os jogadores no treino, isso é difícil. Mas, claro que eu estou muito feliz de ter esses 3 laterais desse nível no elenco.